Estamos na nossa TV Web 43 e agora entrevistando um candidato do Partido da Mulher Brasileira, um dos integrantes da coligação Pensando Natal. Na verdade, o Partido da Mulher Brasileira abriga os integrantes do movimento Pensando Natal e fundadores do movimento que vieram nos apoiar na nossa candidatura a prefeito logo no início do nosso trabalho, nessa caminhada para a Prefeitura de Natal. E um dos integrantes desse partido, que a gente espera que eleja 3 vereadores, é Henrique Xavier, um amigo meu de infância, de excelente caráter, uma pessoa que eu conheço há aproximadamente 40 anos, ou até mais. Não é? Então eu estou aqui com o Henrique Xavier. Henrique, é um prazer ter você aqui conosco na TV Web 43. O prazer é meu, professor. Você tem essa câmera só para você aqui. Nosso futuro prefeito de Natal. E estou muito feliz aqui com a oportunidade da gente estar fazendo essa coligação, esse apoio. E tudo em melhoria para Natal, né? Eu acho que quando a gente junta pessoas que a gente já conhece o caráter, a índole e a essência da pessoa, para a gente fazer um trabalho juntos, isso é muito gratificante. Henrique, a gente se conhece do Salesiano, estudamos juntos. Sim. Há alguns anos. Por que a sua ideia de vir para a política, de entrar na política, de ser candidato? O que lhe motivou a isso? Falando do Salesiano, eu me lembro que a gente tinha um padre, Padre Marinho, que apelidava cada aluno que entrava lá. Então, o meu apelido na Salesiana era o autêntico. Era. Então, assim, eu acho muito engraçado isso, porque a gente vem construindo uma imagem ao longo do tempo, né? Olhe, eu tenho uma lembrança muito boa do Padre Marinho, que ele dizia nas nossas missas. Às vezes ele reunia todas as crianças na igreja e ele dizia para a gente, ele pedia uma coisa. Ele dizia, seja autêntico. Se ele lhe deu esse apelido de autêntico, é porque ele via nos seus olhos esse sentimento de pureza que ele queria que as pessoas tivessem. De você ser realmente o que você é. Então, algum tempo atrás, depois que ele faleceu, e eu estive no Salesiano, eu me lembrei disso que ele falava, porque era um padre, assim, um padre muito brincalhão, muito amigo das crianças, sempre trabalhando, sempre nos ajudando. Isso. Aquele padre que tinha uma missão muito de vocacional, né, de educador, que é um pouco dos salesianos. Mas isso me marcava muito, que ele dizia, seja autêntico. Isso. Né? E assim, a gente tem que ser autêntico na vida. É verdade. E eu acho que se ele dizia isso para você, eu acho que é o maior elogio que ele podia fazer. Sim. Que a autenticidade era aquele componente do caráter que ele mais valorizava. Sim. E ele, como era uma pessoa boníssima, leve no seu coração que ele lhe fez o maior elogio que ele poderia fazer. Levo, eu tenho muito carinho pelo Colégio Salesiano, pelos padres, pelos alunos, né? Nossos contemporâneos. Ali foi uma época muito boa, onde a gente podia se conhecer melhor, né? Natal era uma cidade menor, os grupos eram menores, todo mundo meio que se conhecia. Então, assim, isso é muito importante porque hoje a gente vê as pessoas da nossa geração em posição de liderança e a gente já conhece essas pessoas pela índole, pelo caráter, pela sua essência. Eu acho isso muito importante. E às vezes há muita decepção também, né? Sim, a gente vê pessoas que têm tudo para fazer diferente, né? E chegam na política e fazem igual aos outros. É verdade. E respondendo a sua pergunta, o que me fez entrar na política, né? Eu fiz um curso de administração, fiz também um curso de arquitetura e urbanismo, que é a minha paixão, onde eu exerço essa atividade. E há alguns anos atrás, uns 4, 5 anos atrás, eu estava decepcionado primeiramente com nossa cidade, ver nossa cidade regredindo paulatinamente. E via que o cenário não era só local, era um cenário brasileiro. Eu cheguei ao ponto de não ter mais vontade de morar no Brasil. E eu comecei a tentar fazer um projeto de sair do Brasil ou sair de Natal daqui, do Nordeste. Eu estava achando que a coisa estava regredindo e isso não estava sendo legal. E eu, como um profissional autônomo, a gente via essa dificuldade, tanto no setor da construção civil, que isso interfere diretamente, né, para a gente que é arquiteto. No nível de emprego, né? Também no mercado. Geração de emprego. Então, assim, quando o cliente ele fica em dificuldade, essa dificuldade é repassada para todo mundo que trabalha com isso. Então,
Nessa minha insatisfação, eu quis sair do país e não consegui. Então, como eu não consegui sair do país, eu decidi estudar política. Eu digo, bom, vou fazer o seguinte, já que eu vou ficar aqui, então vamos entender o que está acontecendo. Vamos lutar para que a nossa cidade seja... Primeiramente eu fui tentar entender o que estava acontecendo, porque eu às vezes relutava um pouco com o assunto política, que eu acho que isso, uma boa parte do brasileiro fez isso por um bom tempo. Tive chance de conhecer a política nos bastidores, né? Fui casado com uma filha de deputado e que mãe prefeita. Então, assim, a gente sabe, a gente conhece já a política nos bastidores, coisas que às vezes muitas outras pessoas não têm acesso. Mas eu via que era essa política do toma lá da cá, que era habitual de se fazer na nossa cidade, inclusive, ela me decepcionava, sabe, professor? Então, primeiramente, eu tentei entender o que estava acontecendo. Vamos entender como é que essa política, o que ela está fazendo para a cidade regredir. Então, eu comecei a estudar política, sem nenhuma pretensão de candidatura, nem pensar, passava pela minha cabeça em seguir esse rumo. Eu sou cristão, né? Há 7 anos eu sou cristão, frequento igrejas evangélicas em Natal, a Igreja Videira, inclusive, que é outra minha paixão. Foi, para você ver, a gente estudou em colégio de padre a vida toda e eu vim realmente ler a Bíblia e ter o conhecimento bíblico a partir de frequentar a igreja evangélica. Então, assim, eu tenho um carinho pelo catolicismo, que foi minha base. Circulei pelo espiritismo um tempo, também estudo, porque religião para mim sempre foi um estudo, acima de crenças, né, da religiosidade em si, era um caminho espiritual. E eu cheguei nessa seara evangélica. E eu pedia muito a Deus assim, que Ele me desse uma luz nas madrugadas. Eu geralmente oro, 3 horas da manhã, às vezes eu acordo para orar. E eu pedia a Deus que Ele me desse uma luz, me mostrasse um direcionamento para que eu não precisasse sair de Natal. Natal é uma cidade que eu amo, que eu fui criado aqui, nasci aqui, morei um tempo fora, em Vitória do Espírito Santo, mas voltei para Natal, né, aos 12 anos, foi quando a gente se conheceu, o Salesiano. E de lá para cá, Natal para mim é uma paixão também. A gente ser natalense, orgulho de ser nordestino, a gente ter amor por nossa terra, que eu acho que isso é importantíssimo. E Deus me apontou esse caminho da política. Isso para mim, a princípio, foi uma surpresa, porque não era uma coisa que seria um projeto meu. Mas como eu já vim estudando política, aí tudo fez sentido para mim, porque eu acredito que Deus, como tem um propósito na nossa vida, Ele já vai nos preparando, a gente é moldado para esse propósito. Então, quando eu percebi, eu já estava 2 anos estudando política sem saber exatamente o porquê. E nessa ocasião que eu tive esse chamado, né, tive um chamado na minha casa, que foi uma resposta de Deus a isso. E eu tive o convite, na sequência disso aí, eu tive o convite do pessoal do Pensando no Natal, do movimento Pensando no Natal, que estava formando esse grupo, né, para a gente entrar nessa campanha. E é um grupo de pessoas que se afinam em ideologia, no que quer para Natal. É um grupo que a gente não quer participar da velha política. Pensamos diferente, né? Assim, a gente quer fazer hoje uma política realmente honesta, sem compra de voto. Tanto que nosso partido, a gente não tem fundo eleitoral, nem tem fundo partidário. Então, assim, nós vamos entrar numa campanha respeitando já o povo, porque a gente não vai fazer o uso desses recursos para a nossa campanha. Assim, não critico quem os use, mas assim, a gente tem por opção não utilizar. Então, eu acredito que isso seja louvável. Então, esse foi o meu percurso para entrar na política, né? Ele envolve a fé, envolve uma preparação que eu já tive antes, o interesse de ficar em Natal, porque eu acho assim que não adianta nós sairmos para outros estados e outros países, nos nutrirmos de informações e depois a gente não aplicar na cidade que a gente nasceu. Natal é uma cidade pequena, mas que tem grandes possibilidades de prosperar. E para isso conta com quem? Com nós, natalenses, né? As pessoas que amam aqui. Às vezes vem pessoas de fora se aventurar aqui. E a gente que é daqui, às vezes não toma a decisão de uma liderança dessa. E tem uma oportunidade. Ô Henrique, você tem andado muito por Natal, então. O que é que mais lhe choca
em relação de ausência de serviço público ou de uma carência que a cidade tem? Olha, eu vou dizer de coisa assim, é muito importante quando a gente se coloca no lugar do povo. Isso, a vida me trouxe a oportunidade de, por diversas vezes, me colocar no lugar do povo. Vou dar um exemplo para vocês. Nossa questão de transportes públicos. Natal tem uma deficiência de transportes públicos. Nós compramos hoje, nós, assim, os empresários daqui, talvez por seus motivos próprios, mas é utilizada as frotas que são sucateadas de outros estados, né? O descarte de outros estados. Então, eu acho que assim, a primeira coisa que acontece com a população mais carente, que utiliza transporte público, ela tem um transporte digno, de qualidade. Eu já viajei em outros países e também já morei em outros estados, como Vitória, por exemplo, no Sudeste. Então, assim, lá já tinha ônibus com ar-condicionado, já tinha a qualidade do serviço público de transporte público era outra. Então, assim, tem cidades aqui no sul do país que são exemplos disso. Então, assim, por que não aplicar em Natal uma melhoria nesse serviço se a gente sabe que isso é possível? Sabe, assim, a gente não pode... Eu cheguei à conclusão nos meus estudos, professor, que nós vivemos até hoje pelo conta-gota dessa classe política que está aí há 20, 30 anos. Nós estamos nos conformando com conta-gotas. Com migalhas. Então, assim, se podemos fazer mais, por que não podemos fazer mais? Você chegou a ouvir falar a proposta que eu tenho de tarifa zero, sim, né? Sim. Inclusive, a minha proposta pessoal como candidato a vereador, eu aderi a tarifa zero depois de ler a sua proposta. Exato, porque o que acontece em Natal é que o custo de cobrança do sistema, só em cobrar, já leva 80 centavos do bilhete. Sim. Então, dos R$4 que o consumidor paga, do usuário paga, 80 centavos vai para o custo de cobrança. Se a passagem fosse R$1, era 80 centavos para cobrar, porque isso é um custo de cobrar. Então, é melhor ser de graça do que ser gradualmente, reduzir até zero. Não existe proposta assim, vou implantar gradualmente. É mentira. Quem falar que vai implantar gradualmente, está mentindo para o usuário, para a sociedade. Tarifa zero, ou se faz de uma vez ou não se faz. Não existe meia, né, gratuidade. Sim. Então, eu acho que nós temos todas as condições de fazer, porque Natal é uma cidade que é muito mal gerenciada na Prefeitura Municipal do ponto de vista financeiro. Natal tem, só com terceirização, paga uma conta de 980 bilhões, né? 980 milhões por ano, quase 1 bilhão. Né? E esse valor, esse dinheiro está indo pelo ralo, porque a Prefeitura paga para alguém fazer o serviço. Sim. Né? E essa empresa que intermedia, ela leva 30%, 40% de lucro. Então, é muito melhor para a gente fazer direto. O custo do transporte em Natal é de 18 milhões por mês. Se a gente conseguir, se não for cobrado, ele cai para 13, 14 milhões. Eu acho que é um número que a Prefeitura consegue pagar. Mas, na verdade, a gente fala assim, a Prefeitura consegue pagar, mas não. É uma decisão sua, minha, de Henrique, que a gente decidiu o seguinte, todo o povo decidiu que os recursos do povo serão usados para o ônibus ser de graça. Sim. Porque não é o prefeito que vai dar, Carlos Alberto não vai dar a tarifa zero, é você, com o seu IPTU, com o que você consome, paga ICMS, o dinheiro volta para a Prefeitura. Paga ISS, o dinheiro volta para a Prefeitura. É nós que decidimos juntos que o recurso público será usado para a tarifa zero. E veja que impacto ele vai ter na economia, né? Então, porque imediatamente todo mundo tem um aumento de 6% no salário, Sim. que é o desconto do Vale Transporte. Todos os comerciantes, empresários e quem tem empregado não vai pagar mais Vale Transporte. Veja que o dinheiro vai ficar circulando na nossa economia, né? Um desempregado, ele vai poder sair por aí procurando emprego, até encontrar. Imagine que para você procurar emprego custa R$8 por dia, para pegar um ônibus para um local distante e voltar para casa de noite. Então, não existe uma isenção para desempregado, né? A sociedade paga uma conta muito cara pelo transporte, completamente ineficiente, como você estava falando, né? Essa sua proposta, ela é tão bem colocada que ela está sendo até copiada, né? Por outros candidatos. É copiada descaradamente por uma pessoa que se mostrou que não entende nada do assunto, né? E, na verdade, são as ideias boas, elas podem até ser copiadas, mas a gente tem que ver quem é que está lançando essas ideias boas, eles foram ardilosos em
no primeiro bloco do debate, que eu tinha anunciado que ia explicar Sim. antes do debate como ia ser a tarifa zero. E eles ardilosamente colocaram lá, no primeiro bloco do debate, vai ter tarifa zero. Peraí, a primeira coisa que você vem falar no debate é copiar minha proposta. Porque ninguém entra num debate falando de uma proposta tão específica assim. Você fala de um problema político, né? O debate começa de uma maneira mais politizada. E a primeira proposta copiando, ridiculamente copiada. Na verdade, quem vive de promessas, né? Os partidos e os candidatos que vivem de promessas, que nunca cumprem, eles realmente usam desse artifício. Então, mas também eu tenho outra coisa também muito importante que eu como arquiteto vejo nessa situação do transporte público, é nossas paradas como são ineficientes. Olha, eu como arquiteto, eu já precisei utilizar ônibus por várias vezes, eu tenho carro, mas eu utilizo o ônibus, vira e mexe, como também eu ando de bicicleta, utilizei muitos anos a bicicleta como meio de transporte, naqueles auges de crises, eu usava a bicicleta como meio de transporte, então assim, eu circulei por outros meios de transporte que não seja carro, então eu utilizei o transporte público. E uma das coisas que eu mais me indignei como arquiteto e como morador de Natal, é que a gente vê paradas hoje, que eu ficava me perguntando de onde vinham aqueles projetos, porque são paradas com telhas translúcidas que são inadequadas à nossa região nordestina. Então, se você bota uma telha translúcida com 4 ou 5 lugares para 20 pessoas sentarem, já é ineficiente. A gente tem pouca chuva aqui em Natal, mas imagina 20 pessoas numa parada que cabe 4, 5. E ainda mais com a telha translúcida, essa pessoa de meio-dia esperando o ônibus. Então, assim, você criou uma sauna para essas pessoas. Então, assim, isso é outra coisa que tem que ser olhada, né? Aqueles tubos, né? Aquilo foi completamente... Não é nem os tubos. Os tubos também, né? Mas ali eu digo as próprias paradas mesmo, normais, que a maioria é com telha translúcida. E ela é totalmente inadequada. Primeiro tem a ausência de paradas, muitas degradadas, destruídas. Sim. Sem lugar para sentar, às vezes uma pessoa idosa não tem onde sentar na parada. Então, assim, realmente é uma situação muito difícil. E Natal, Henrique, antes de um plano diretor, nós precisávamos ter discutido o plano de mobilidade da cidade. Com certeza. Nós nunca discutimos a mobilidade. Daqui a 10 anos nós teremos 2 milhões de habitantes da região metropolitana. E se nós não planejarmos agora, mas é já, no início da gestão, ano que vem é ano de PPA, de fazer o planejamento de mobilidade da cidade e depois adequar o plano diretor ao planejamento da mobilidade. Porque fazer o plano diretor, discutir onde é que as pessoas vão morar, densamento de bairro, sem pensar como elas vão se movimentar, Sim. Isso é uma coisa inconcebível, é prova de incompetência dessa gestão pública que não sabe o que está fazendo. Correu para fazer o plano diretor e esqueceu que Natal não tem plano de mobilidade. Henrique, eu queria que, para finalizar, conte um pouquinho da sua campanha, como é que as pessoas fazem para lhe ajudar, qual é seu número, como é que ele acha, seu telefone, zap. Conta certo. Aí para essa câmera como é que você... Eu queria só botar uma colocaçãozinha também. Certo. Que eu participei o ano passado dessas oficinas do plano diretor de Natal e a gente viu essa deficiência e cheguei à conclusão que nós tivemos 2 problemas graves para a cidade de Natal ter esse retrocesso. Em parte, foi um plano diretor que era inadequado à cidade, que ele foi aplicado e não teve o funcionamento que deveria ter, e a outra parte desse insucesso foi os nossos gestores, que muito mais poderiam fazer pelo nosso povo e não fez, né? Então, assim, a gente teve 2 agravantes, que na soma desses 2 agravantes, resultou nessa cidade atrasada que Natal se tornou, né? E a gente, como tem amor à cidade, a gente fica com pena disso. Perfeito. E agora vamos lá, diga como é seu número, seu comitê virtual, o WhatsApp, Sim. Como é que você está... Como é que as pessoas estão entrando em contato com você, lhe ajudando certo. Na campanha? Eu estou fazendo uma campanha, com essa pandemia, eu iniciei muito ela em redes sociais, né? Então, eu estou no meu Instagram, que é Henrique Xavier, _arquiteto, e no meu Facebook, Henrique Xavier, né? São essas 2 plataformas que eu estou usando mais. E a gente está fazendo agora o corpo a corpo, né? Eu frequento feiras já por tradição, eu tenho o hábito de frequentar feiras e lugares públicos, onde eu tenho contato com a população, e a gente está fazendo agora esse corpo a corpo, né? Na medida do possível, seguindo todas as orientações de segurança que são necessárias, mas a gente tem que chegar ao povo, né? Para passar essas nossas propostas, e eu peço a quem
a meus amigos, as pessoas que são, que têm carinho por mim, que têm atenção, que me conhecem verdadeiramente, a que me ajudem, né? A eu chegar na Câmara Municipal para representar você, morador de Natal, que tanto eu quanto você que tem amor a essa cidade, que a gente pode fazer mais por Natal. E eu acho que essa hora da mudança, sabe, com a insatisfação das pessoas nessa velha política, chegou a hora da gente dar lugar a pessoas novas ideias para Natal, que a gente possa transformar essa cidade num lugar agradável de se morar, e que não faça vergonha a ninguém, e que a gente volte a atrair o turismo para nossa cidade. Inclusive com até com a gente, com esse transporte público, que eu ainda vou mais além, eu acho que Natal deveria ter uma frota de ônibus com ar-condicionado, nem que isso seja uma taxa à parte, mas já imaginou que seria para o nosso turismo se a gente tivesse conforto para essas pessoas virem, para que Natal seja referência numa cidade que dá conforto para o turista? Então isso é muito importante. Perfeito. Henrique é uma pessoa que merece seu voto para qualificar a Câmara Municipal de Natal, que está precisando ser renovada. Tem candidato aí que já tem 5, 6, 7 mandatos, já deu o que tinha que dar, minha gente. Vamos renovar, votar em pessoas que não têm mandato, que nunca se elegeram, mas que estão aqui pela primeira vez tentando e que podem fazer a diferença porque são pessoas capazes. Henrique, você é 35.350. 35.350, Henrique Xavier, para melhorar a Câmara Municipal de Natal e trazer qualidade. Esperança e renovação para Natal.